Olá, parceiro professor, olá, parceira professora, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso conteúdo integrado que a gente propõe fazer um roteiro, uma sugestão de trabalho. Junto comigo, Alcides Guerreiro, professor de História, eu tenho aqui uma convidada super especial. Eu falo da professora Janaína. Tudo bem, professora Janaína? Tudo bem, professor Alcides. Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Hoje teremos essa aula de grande importância, né? De grande importância para todos nós, para a nossa sociedade atual, inclusive, né? Isso. Inclusive, na medida em que eu estiver falando sobre o tema é Período Militar no Brasil, narrativas revisionistas. Eu quero fazer um comentário aqui que a abordagem que a gente propõe é uma abordagem técnica, é uma abordagem que procura deixar com que as questões documentais, as fontes, a racionalidade façam um escopo um pouco mais profundo do que as questões ligadas à subjetividade ou às paixões. Vamos falar um pouquinho rapidamente dos objetivos e habilidades. Nosso objetivo é propor reflexões e encaminhamentos que levem os estudantes a se apropriarem de fontes e narrativas diversas para, depois de compará-las, concluírem qual é o nível de sustentação científica que elas possuem, suas contradições e os elementos que embasam atualmente a apreciação pública sobre o tema. O currículo paulista de habilidade é identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Bota no LED a lei rapidinho, é o próximo slide, vamos lá. Passando agora a fundamentação legal, o próximo, por gentileza. Isso. Gente, eu começo aqui propondo um apanhado que, na realidade, são fatos, né? Que fatos são esses sobre o período militar no Brasil? A gente vai perceber, até o final desse rápido encontro aqui, que a própria manifestação, que a própria forma de você colocar o nome desse tema, de alguma forma, revela qual é a fonte que te sustenta. O período militar no Brasil vai de 64 até 1985, foi governado por 5 generais sucessivamente. As eleições diretas foram suspensas para os poderes executivos, a gente está falando de presidente, de governador e de prefeito, e foi feita uma nova Constituição em 1967. Professora, tema polêmico, não é isso? Claro, bastante polêmico, inclusive neste período, no governo do Garrastazu Médici, nós tivemos um PIB muito elevado no Brasil. Tivemos o chamado milagre econômico, o PIB chegou aí a 10%, o Brasil tricampeão no futebol. Então, nós temos esse ponto de vista também. Por isso que a história ela teve aí uma revisão desses fatos, não é, Pro? Pois é. Gente, história, não sendo uma ciência exata, ela se propõe alguns encaminhamentos alternativos. E, na realidade, a grande sugestão é que, ao final, a gente consiga aqui construir, por mais alternativo ou por mais oficial, um encaminhamento que seja uma base científica, ou seja, sustentada em fontes com alta credibilidade. Vamos lá, a historiografia clássica, o que ela diz? Ela diz que a ditadura militar aconteceu, o nome já está dizendo, é uma ditadura, esse período foi marcado por uma ditadura, se iniciou através de um golpe e foi marcado por violações civis. A forma como se deu a deposição do presidente João Goulart se caracteriza como um golpe, tá? Entre o dia 31 de março de 1964 e o dia 1º, o país foi governado por atos institucionais, sendo o mais intenso de todos, o mais feroz, o AI-5. A censura aos meios de comunicação social tolheu boa parte de artistas e jornalistas de se expressarem, e nós tivemos, infelizmente, mortos, torturados e desaparecidos, né? Período triste, professora. Sim, 20 anos de ditadura e 16 atos institucionais, como o professor perfeitamente disse aqui, o AI-5 sendo ele o mais duro, o mais crítico, aquele que de fato, inclusive, retirou até o habeas corpus, e a gente teve um momento
que foi chamado de anos de chumbo da ditadura. Bem lembrado pela professora, os anos de chumbo. Vamos olhar agora, né? Como que se propõe aí o tema revisionista, que propõe aí uma leitura alternativa desse período. Gente, na perspectiva revisionista, não houve um período de ditadura, e nem houve um golpe. Houve uma revolução. Eles sustentam que, na maior parte do período, o país viveu uma rotina democrática e que todos os eventos, os fenômenos históricos, por mais radicais que fossem, eles serviam para combater o comunismo. A perspectiva revisionista trabalha, então, os seguintes pontos. O poder presidencial estava vago, ou seja, o presidente João Goulart não estava no Brasil, tinha abandonado o governo. O golpe, ou, melhor dizendo, uma nova alternativa de poder aconteceu para impedir um golpe comunista no Brasil. Havia um partido de oposição e o Congresso não foi extinto. Na época nós tínhamos o MDB, né, e o Congresso Nacional funcionou na maior parte do tempo, por isso que eles sustentam que a rotina democrática foi mantida, e os casos de violação aos direitos humanos foram esporádicos e ocorreram apenas contra terroristas comunistas, né? Professora, essa teoria revisionista, ela ficou muito forte depois que vários grupos, aí nós tivemos uma ascendência das comunicações virtuais, principalmente da internet, não é isso? Sim, mas também, até em contrapartida, né, essa narrativa revisionista, nós tivemos a Comissão da Verdade, né, que investigou e encontrou muitas fontes que corroboraram a teoria, a primeira versão, que é a narrativa, como que, professor, a primeira versão é a narrativa... A historiografia oficial. A historiografia oficial, ela é corroborada aí a partir de muitas fontes que comprovaram que houve sim tortura, que houve sim uma série de violações aos direitos humanos, inclusive. Muito bem. Eu vou aqui pedir agora para o próximo slide rolar, porque a professora vai ler para nós aqui um trecho do material ao qual o estudante aqui do estado de São Paulo se apropria para fazer o resgate histórico desse período. Professora, lê para nós, faz gentileza. Claro. Então vamos lá, no caderno do aluno, né? Historiografia clássica, que é essa que nós falamos aqui durante a aula, ditaduras cívico-militares na América Latina. Durante a Guerra Fria, a América Latina viveu a experiência de ditaduras cívico-militares entre as décadas de 1960 e 1980. Essas ditaduras apresentavam características bastante semelhantes, dentre elas, o apoio do governo dos Estados Unidos aos militares latino-americanos e, em consequência, a interferência para a implantação de regimes ditatoriais em mais da metade das nações da América Latina, com o intuito de coibir o comunismo. Na América do Sul, as ditaduras militares no Brasil, de 1964 a 1985, Argentina, de 76 a 83, Uruguai, 73 a 85, no Chile, 73 a 1990, Bolívia, de 64 a 82 e Paraguai, de 54 a 89, chegaram a manter entre si uma poderosa rede de comunicação para perseguir todo tipo de opositores ao regime. Muito bem. Esse é o material de apoio que nós temos, baseado numa construção científica ao qual se estrutura a historiografia clássica. Mas eu, como historiador aqui, eu não quero propor que nós façamos apenas julgamentos sobre um período. Eu não quero propor algo subjetivo. O roteiro aqui quer fazer uma sugestão analítica. Por isso a gente vai para o próximo slide para terminar fazendo uma proposta aqui para o professor. Muito bem. Qual que é a nossa proposta de tarefa? Legal. Eu acho que dá para... Oi? O professor quer que leia as atividades? Daqui a pouquinho, espera um minutinho tá, só. Tá bem. Dá para rolar, então,
uma pesquisa e um debate estudantil sobre os seguintes tópicos. Vamos lá, professora, qual o primeiro? Vamos lá. Quando surgiu o termo revisionismo? Isso, o termo revisionismo, ele também tem a sua própria historicidade. Então, quando alguém propõe uma fala alternativa a algo que classicamente foi construído, vamos entender por que surgiu essa necessidade de rever, né, algo que classicamente já foi contemplado. Dê um segundo para nós. Vamos lá. A presidência brasileira foi abandonada por João Goulart? Aí nós vamos de novo fazer uma abordagem factual. Vamos resgatar o documento. Eu sou um sujeito, sou meu tiozinho, professor. Na minha época era biblioteca. Ah, eu também, pro. Na minha época era enciclopédia. A galera hoje no smartphone tem o acesso a um conjunto de informações infinitamente maior e muito mais fácil do que na minha época. Porém, cabe ao professor aqui orientar quais são as fontes seguras, quais são as fontes fidedignas sobre aquilo que vale na sua pesquisa. Então vamos lá e vamos olhar um pouquinho. Será que a presidência realmente foi abandonada por João Goulart? Lê o terceiro item para nós. Vamos lá. O Brasil, em 1964, estava sob o risco de um golpe comunista? Esse é um debate que se acontece muito hoje na imprensa atual. É verdade. Então, além das fontes clássicas da historiografia, né, de documentos, aqui tem uma proposta para que a gente possa olhar também o que os jornalistas têm falado sobre isso. Vamos para o próximo. Vamos lá. Que elementos confirmam ou desmentem a vivência de uma rotina democrática durante o período militar? Essa é uma questão aí que eu quero também pular as noções ligadas ao subjetivismo. Porque, de repente, foi um período de democracia. Ok, mas democracia também é um termo técnico. Será que depois que nós compreendermos o significado político de democracia e olharmos as fontes, será que realmente o Brasil viveu uma rotina democrática nesse período? Vale a pena a reflexão. O próximo item? Vamos lá. As violações aos direitos humanos foram esporádicas e cometidas somente contra opositores do regime? Esse é um tema que, inclusive, faz parte também dos debates acadêmicos, dos debates da esfera do jornalismo. Eu lembro do Vladimir Herzog, por exemplo, né, da TV Cultura. Quer dizer, vamos dar uma olhada, será que apenas sujeitos radicais, opositores da época do período militar, sofreram violações civis, sofreram tortura, desaparecimento, etc. Vamos dar uma mexida nisso, vamos dar uma vasculhada para ver se limitou apenas a opositores do regime. E por último, né? Por último, vamos lá, professora. Vamos lá. Por que atualmente parece ter crescido tanto o número de adeptos do revisionismo? Eu tinha aqui mais ou menos dado um spoiler, mas isso não é a resposta. Ela pode ser construída entre todos. Quando eu falei, por exemplo, da questão da internet. Sim. Né? Eu nunca ouvi falar tanto numa linguagem alternativa sobre um período tão polêmico e que marca ainda, por mais incrível que pareça, tantas relações cotidianas que temos hoje no Brasil, as pessoas quererem falar desse período, proporem algumas visões alternativas. Agora, o spoiler que eu dei aqui e o comentário, ele não traz consigo a resposta. Eu acho que é um tema que dá para explorar muito mais entre os professores e os seus alunos. Professor, eu queria agradecer aqui de coração a senhora ter se metido aqui na nossa aula. Muito obrigada. Gente muito boa. Obrigada, tá? gente. Aproveitem o material, né? Aproveitem o material. Eu, em nome da equipe também, me despeço. Desejo a todos um grande trabalho por parceiro professor, para parceira professora. Tchau, valeu. Tchau, tchau, pessoal.